Porque tem pessoas da jornada de altura que não puderam estar aqui hoje, então eles veem a aula depois, ok? Então, eu vou fazer aqui então, a introdução aqui inicial, né? Todos aqui já devem ter ouvido falar do Jung. Foi um psiquiatra, psicoterapeuta. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes assim biográficos, tá? Eu vou passar rapidamente aqui pela bibliografia dele. Eu não estou aqui no lugar de acadêmico, eu estou só compartilhando com vocês a minha caminhada, mais de 10 anos pesquisando Jung e compartilhando assim do meu coração para vocês, tá? Eu não estou defendendo tese acadêmica, né? Não é o meu intuito aqui. Até é, mas não aqui, tá? Então, o Jung, ele foi um psiquiatra e psicoterapeuta, nasceu em julho de 1875 e fez a passagem em junho de 1961. E ele deixou um grande legado. Ele não foi compreendido cientificamente na época, e agora ele está permeando, né, os meandros da ciência. Ele influenciou Freud. Freud também influenciou Jung, mas é bom também deixar isso aqui registrado. Ele também influenciou Freud e Maslow. A bibliografia do Jung, eu trouxe aqui a coleção da editora Vozes, né? No primeiro livro, os estudos psiquiátricos, né? Ele começa tratando das limitações da psiquiatria para entender os fenômenos psicológicos daquela época, né? Psicogênese, né? De onde as causas, principalmente da psicopatia, né? O Freud é mais para neurose e o Jung para psicopatia. Tanto é que muitas tem a Anísio da Silveira, né? Usada para tratamento, a arte, né? A abordagem junguiana. E no volume 2, os estudos experimentais, né? Ele já começa a fazer pesquisas mais voltadas assim, para o campo da psicologia, né? Ele vai largando um pouco a psiquiatria e já voltando para o campo da psicologia ali. E no volume 3, psicogênese das doenças mentais, né? Gente, o pessoal está entrando aqui, tá? Estou, às vezes, tendo que parar aqui para poder. No volume 3, certo? Ele já começa a tratar a origem dos distúrbios, tá? Fazendo ali um paralelo da demência precoce, né? E a esquizofrenia, da histeria que o Freud já vinha desenvolvendo, né? E no volume 4, tá? Depois essa aula vai ficar gravada também, tá, gente? Quem depois também quiser trocar uma ideia, tá? E no volume 4, Freud, a psicanálise, né? Ele vai tratar, aprofundar, ampliar dentro da visão dele, né? Alguns conceitos de Freud, conceito de Édipo, de libido, né? Que ele chama de energia psíquica, que é em outro volume que ele trata disso, né? Mas ele já começa a fazer um contraponto do Freud e do Adler, né? Dois mestres aí dele. E no volume 5, Símbolos da Transformação, é onde o Jung realmente toma o caminho dele. Ele começa a investigar a psique, né? Já trazendo algumas bases da psicologia analítica. Ele dá um outro olhar para a libido. E no volume 6, Tipos Psicológicos, ele esse rompimento dele com Freud, né, e com Adler no campo teórico, ele começa a distinguir alguma coisa ali dentro dele da psique do Jung, do inconsciente do Jung. Ele começa a investigar aquelas marcas, né, que o Freud deixou ali numa figura, entre aspas, de pai dentro da relação dos dois. E do Adler, né? E aí ele nasce o conceito dele dos tipos psicológicos, introvertido, extrovertido. Ele começa a fazer a motivação foi isso, né? Ele começa a fazer um paralelo dos dois. Depois eu vou falar um pouquinho mais dos tipos psicológicos. E no volume 7,
são divididos em dois volumes, Psicologia do Inconsciente, o Eu e o Inconsciente, ele já começa a tratar a questão do poder, né? De Eros, de ânima, de ânimos, sombra, persona, self, arquétipos. Eu vou falar um pouco melhor disso aí na frente. E no volume 8, deixa eu, o pessoal está entrando aqui, peraí. E no volume 8, boa noite. Gente, hoje eu saí da minha zona de conforto ali, que a internet estava ruim. Sempre dou aula e eu estou aqui meio que na varanda aqui de casa. Então, interferência que o pessoal chegando, os gatos passando. E aí, no volume 8 ele tem esses três volumes aí, né? A energia psíquica, a natureza da psique e o conceito de sincronicidade, tá? Eu não vou tratar aqui da questão do tempo, tá? 1900 e tanto, tal obra, certo? E no volume 9 ele traz aí os arquétipos do inconsciente coletivo, Aion, né? O Freud ele bebe muito das fontes esotéricas também. O Freud, desculpa, o Jung, ele bebe muito das fontes esotéricas também. E a gente tem um volume 10 dessa coleção, né? Presente e futuro, aspectos do drama contemporâneo, civilização e transição, e o mito sobre as coisas vistas do céu, né? Aqui ele já traz mais, principalmente aqui nos três primeiros aqui, ele traz mais a questão cultural que ele estava vivendo na época, né? A questão da alienação, da massificação, né? Da desconsideração do ser psicológico individual dentro do coletivo, né? Dentro desse pós-guerra, né? Como é que a sombra coletiva estava projetada nesse inconsciente individual. Então, ele faz, né, o papel da mulher na Europa. Então, ele faz um apanhado mais cultural, né? E aqui no um mito, né, sobre coisas vistas do céu, né? Ele já trata mais a questão dos sonhos, até dos OVNIs, né? Sempre dentro dos arquétipos. E tem três livros aqui, Memórias, Sonhos e Reflexões, que é a obra, posso dizer assim, a mais popular, né? Do Jung, onde é como se fosse uma autobiografia. O Homem e seus Símbolos, que não é propriamente do Jung, né? E o Livro Vermelho, do Jung. Eu devo ter quase todos aqui em PDF, depois se alguém quiser algum específico, né, para complementar algum estudo, certo? Então agora nós vamos entrar aqui em três linhas que eu vou da minha reflexão aqui, que é dentro, eu vou cruzar aqui as reflexões aqui. Primeiro eu vou trazer uns conceitos, né? De forma bem simples, tá, gente? Que a gente tem 1 hora e meia, mas eu quero ser bem didático e direto ao ponto aqui, tá? Então vão ser três linhas aí. Um roteirinho aqui para não me perder, né? A psique e seu funcionamento, a energia psíquica, os arquétipos e os conflitos. Lembrando, assim, eu não tenho autoridade acadêmica com Jung, tá? Isso aqui são minhas pesquisas, minha vivência. Eu sou terapeuta, trabalho com psicanálise e homeopatia unidas, né? Então, assim, eu não tenho mestrado, não tenho doutorado, não sou uma pessoa que fico debatendo em Jung, que tá, isso aqui eu estou compartilhando os meus estudos com vocês, ok? Qual que é o objetivo aqui? É compreender alguns conceitos básicos da teoria da personalidade dele,
né? Como Jung coloca consciência como caminho para a gente viver a nossa verdade individual e como que a teoria dele nos guia para uma prática descomplicada, desembolar o novelo do inconsciente de forma simples, esclarecer algumas interpretações equivocadas de sua proposta, do meu ponto de vista, né? E facilitar o encontro do propósito, que é a individuação, né? E o caminho de autocura. Alguns conceitos que eu vou trazer aqui de forma bem simples, tá? E rasa. Self, arquétipos, ego, persona e sombra, ânima e ânimos, e consciente coletivo e tipos psicológicos. Tem alguém com o microfone aberto, deixa eu ver quem é. Então, vamos começar por arquétipos, que é o que rege tudo. Digamos assim que o arquétipo é como se fosse a veia invisível que abastece essa dimensão. O corpo físico, mantém os átomos unidos da vida, são os arquétipos. Tá? Muitos termos, né, da psicanálise, da psicologia, vêm para o senso comum, né? Então, arquétipos também ele está no senso comum. Mas dentro aqui dessa abordagem, existe em outra dimensão uma ideia, por exemplo, uma ideia é quase um conceito platônico, tá? Uma ideia de cavalo, em outro plano. E essa ideia abastece aqui o cavalo. O cavalo já vai nascer dentro, obedecendo aqueles arquétipos. Quando a gente nasce, vai para o peito mamar, está dentro do arquétipo. O arquétipo são as possibilidades, são os reflexos dessa força maior. Só que a distorção dessa imagem pura dentro de nós faz a gente ter comportamento disfuncional. E aí o nosso diálogo interno ele começa a criar lacunas, bloqueios, barreiras. É um mecanismo de defesa da própria psique. Daqui a pouco eu vou falar do ego, né? O ego é uma coisa muito boa, muito boa. A gente precisa ter o espaço do ego saudável. Porque tem essa coisa de destruir o ego, né? O Jung traz a integração do ego. Eu vou falar daqui a pouco melhor do ego, mais específico. Então, quando a gente começa a alinhar esse diálogo interno entre a matéria e o espírito, a gente começa a gerar uma, uma condição desse fluxo do arquétipo puro ressonar na matéria. Psique. E as feridas que a gente traz, né? Quem deu o conceito de ferida infantil, que a gente fala hoje muito da criança ferida, né? Quem trouxe esse conceito foi o Jung. As feridas, elas estão lá em forma de imagens programadas, né? Como se fossem metaprogramas. E aí tocou ali naquela imagem, tanto é que se a gente lembra uma situação, se a gente, né, já sente. E essa imagem, ela sustenta o complexo. Tá? Então, nós temos, eu vou falar mais especificamente depois do complexo, é o próximo. Não, achei que era o próximo. Os complexos, eles são zonas de energia dentro da nossa estrutura que fica o tempo inteiro querendo vir para a parte consciente nossa. A nossa ilha de consciência, por exemplo, que eu estou falando aqui agora com vocês, a gente está no computador, a gente vai fazer um almoço, a gente faz as coisas acontecer. Essa ilha de consciência, ela é o ego. E os nossos complexos, eles ficam ali pulsando para ir para o ego. E aí vem em forma de sintomas.
Mas dentro da visão junguiana, é um processo de evolução, é um processo de desenvolvimento da nossa personalidade. Nós estamos em desenvolvimento. Só que a gente também tem um movimento de retração de toda essa energia, né? Para sobreviver. Porque essa energia do arquétipo lá projeta a gente dentro do instinto de comer, de mamar, de sobreviver, de reproduzir. Então, ali, nessa formatação do ego dentro do instinto, é muito importante a gente viver tudo que o ego tem para viver e ir ampliando a ilha de consciência para desapegar do ego. Desapegar o que o Jung chama de integrar. Integrar o ego. E aí nós temos alguns arquétipos, né, que a gente vem de fábrica. Um deles é a persona. O que que é a persona? É a minha parte pública, é a minha parte que eu quero ser aceito, que eu quero fazer as expectativas sociais, eu quero colocar minha cara no mundo dentro do filtro. Então, são as metas, é aquilo que a sociedade nos cobra, a família, né, a nossa parte de ir para o mundo do trabalho dentro de um formato utilitarista para sobrevivência. E então a persona ela é uma ferramenta muito importante, um instrumento na mão do ego para lidar com a realidade. Isso aqui precisa estar saudável também. A persona ela pode ser distorcida, mas ela também pode ser positiva. Se a gente aprende a usar isso na nossa mão como um instrumento, né, quando os complexos começam a transtornar, começa a se tornar maior que o ego, começa a se tornar o ego não dá conta das demandas que vêm do inconsciente pessoal, essa persona aqui ela começa a ser roubada pelos arquétipos. A pessoa também incorporar um arquétipo. Deixa eu ser mais claro aqui. A pessoa pode incorporar um arquétipo que ela é Deus, ela pode incorporar um arquétipo que ela é determinada coisa. Isso é um arquétipo. Ela toma conta da persona e ela vai mostrar isso para o mundo. Então, o Jung ele revolucionou o campo da psiquiatria, porque é possível tratar as psicoses também e aceitá-las também como parte do todo. Não pode ser uma dimensão excluída de nós mesmos. Porque essas pessoas que vibram também nesse campo são uma extensão da nossa espécie. O Jung tem uma frase que eu acho linda, que é: você pode entender todas as teorias, mas ao tocar uma alma, seja apenas mais uma alma humana. Dentro da psicoterapia, né? Quem está ali na sua frente é mais uma alma humana. Posso impor meu mundo, eu não posso dizer que o jeito que ela está se mostrando para o mundo, né? Agora, eu posso ajudar ela a integrar alguns complexos, ela também pode me ajudar a integrar os meus. É uma troca. O conceito de sombra está bem integrado com o conceito de persona. Aquele primeiro volume que eu falei lá dos estudos psiquiátricos, o Jung ali ele já começou a trazer para o campo da psiquiatria algumas pesquisas que ele já fazia assim de mesas mediúnicas, alguns fenômenos que ele começou a trazer para o campo da psiquiatria, né? E
e aí ele não foi aceito, né? O Jung ele ficou muito tempo mais isolado, não quis participar muito da política do dia, digamos assim, né? Opinar muito nisso aí, para ele poder construir a teoria dele, porque a teoria dele é para agora, de agora para frente. É agora que o ser humano está tendo estrutura para poder compreender os meandros da teoria dele. Sombra é aquilo que nós temos oculto dentro de nós, a nossa energia represada. É a nossa energia psíquica em forma de crença, em forma de ferida, de trauma, de preconceito e também de potencial. É a nossa parte que a gente não admite, que a gente nega, inclusive externamente. O Jung fala muito dessa projeção, né? Onde estão nossos medos, nossas culpas, nossas vergonhas. Então, quando passa um pequeno fractal dessa sombra para a gente poder acessar e trabalhar, a gente já se atrapalha todo. Então, mexer nesse campo do inconsciente, buscar o caminho do autoconhecimento, que é o caminho da espiritualidade, porque também ficar no autoconhecimento não leva a nada. Se não pegar as ferramentas e buscar a transformação de si através delas. Vai ficar sempre buscando um curso atrás do outro, buscando uma parte de você mesmo, de mim mesmo, que está aqui. Então, nós somos o laboratório alquímico. Nós está todos os elementos para fazer alquimia. E a alquimia é através dos sentimentos, dos elementos químicos que geram o amor dentro de nós. Esse é o caminho da individuação. Cada um é capaz de fazer, de gerar esse amor dentro de si, buscando seu caminho de autocura, sua jornada, jornada do herói, do Campbell. O Campbell e Jung eram amigos. Tem uma história que ele teve lá na casa de campo do Jung, mas não vou contar agora não. Então, todos nós temos a sombra. Quando a gente aponta o erro alheio, pode ter certeza que aquilo está representando uma sombra dentro da gente. Dentro dessa visão aqui, tá? Né? Pode ser uma crença minha também. Examina aí. O Jung traz também um conceito de ânima e ânimos, né? Mas antes de entrar na questão ânima e ânimos, que é o nosso masculino e feminino, o Jung estudava muito alquimia, ele trouxe muitos conceitos da alquimia, de polaridade, de gênero. Ânima, para mim, homem, é minha parte feminina. E para a mulher, é a parte do masculino. Anatomicamente, tá? Sexualidade é outra coisa. Não vou entrar aqui nisso, porque essa parte da teoria do Jung aqui é uma muito controversa. O Jung parte do estudo do hermetismo, dos princípios herméticos de gênero, de polaridade. Então, para tratar isso aqui dentro de uma psicoterapia, a sexualidade é uma dimensão muito mais profunda do que a persona e a sombra. Então, tem coisas que a pessoa entra, por exemplo, no processo de autoconhecimento, que ela vai se espiritualizar muito rápido, mas dentro dela lá não foi tratado, tem que fazer um trabalho de remediativo, né? Tem um momento remediativo, generativo e evolutivo dentro do autoconhecimento, né?
Então, tem que fazer um trabalho remediativo de dar uma cutucada nas sombras, de, né, trabalhar a persona antes de entrar na questão da sexualidade. Dentro dessa linha, é um acesso mais profundo da pessoa com o caminho de autocura dela. Não é o que eu acho, o que eu penso, do jeito que eu vejo. Minha crença não interessa. Ela tem que descobrir dentro dela. Quando eu sei alguma coisa que eu tenho que mudar, às vezes eu demoro 5, 10 anos para mudar. Imagina a outra pessoa, dentro do caminho de autocura dela, dentro dos emaranhados quânticos que ela tem. Como é que eu quero ir lá e falar? É assim. Então, dentro da psicoterapia, né, dessa abordagem junguiana, a pessoa que vai. É um fenômeno que vai se desdobrando ali através daquela persona, daquelas sombras, daquele ânima, daquele ânimos, e a gente vai observando os arquétipos. E não precisa ser só na psicoterapia, não. Quem tiver buscando autoconhecimento, observar isso também dentro de si. Porque, no final das contas, na individuação, não importa isso aqui. Isso aqui são elementos, o masculino e o feminino são elementos alquímicos para a transformação. Não importa, importa saber usar. É, o conceito de ego, né? Toda a energia da materialização vem dos arquétipos, como eu falei lá atrás. Quando o arquétipo vibra na terceira dimensão, criando a psique, dentro dessa estrutura tem o ego. O que é o ego? É uma ilha de consciência que está em confronto com a vida, ao mesmo tempo com ele mesmo, com as coisas que vêm de dentro e com as coisas que vêm de fora. Então, tem desejos muito profundos, arraigados de dentro para fora, que o ego não pode colocar para fora. Muitos desses desejos, quando não são expressos, se tornam neuroses, psicoses. É o que o Jung chama de complexos. Então, nós vamos criando ao longo da vida pequenas ilhas de complexos, pequenos buracos, pequenas feridas, né, que a gente chama de trauma, né? São pequenos complexos, tem complexos maiores, que o ego tem que administrar esses complexos. E eles surgem, como o nosso inconsciente tem um mecanismo de defesa dele, esses complexos eles chegam em forma de sintomas. E hoje a gente vê aí, né, depressão, ansiedade, vê, tudo isso são sintomas também do coletivo. Porque a gente tem o inconsciente pessoal e o coletivo. Quando o complexo é maior, então a gente, olha só, o ego nosso, a gente precisa pagar os boletos, tá fora, precisa ir para o mundo, precisa cuidar das coisas, precisa arrumar a casa, precisa lavar a roupa, precisa lavar debaixo do sobaco, se não fede, precisa cuidar das coisas, da matéria. Só que o ego também, ele tem que cuidar das coisas de dentro, né? Ele vive nessa pressão entre os desejos que vêm de dentro e entre, ele precisa ter um filtro para poder, no mundo externo também, ser um sujeito social. E dentro dessa jogada aí, né, dentro e fora, o ego às vezes, não dá conta de muita coisa, de ficar vestindo armadura o tempo todo. Ele pode fugir, cria compulsões, tem as formas dele de lidar com as situações, né?
Agora, quando esse complexo de dentro chega e a gente não administra, pode transtornar, ele pode se tornar maior do que o ego. Aí a gente tem dificuldade para lidar com o mundo lá fora, tem dificuldade de trabalhar, tem dificuldade de encontrar um caminho para a nossa energia psíquica fluir no mundo. E a gente tem aí o complexo. O complexo está o tempo inteiro pressionando o ego. Gente, dentro dessa visão junguiana, isso aqui faz parte. Essa pressão, tudo isso é para a gente evoluir. É um próprio mecanismo da natureza, do nosso desenvolvimento, da nossa psique, nessa terceira dimensão. Nós estamos nessa dança mística do universo. E um ponto dele aqui, no planeta Terra, é dessa forma. Agora, à medida que a gente amplia a zona de consciência do ego, vai colocando consciência nos complexos, vai colocando consciência nos complexos, nos buracos afetivos, né? Que a gente chama de perdão, vai conseguindo falar com alguma pessoa que a gente não dava conta, já começa a ter uma disposição para fazer algumas coisas que antes não dava conta. Então, quando a gente começa a integrar esses complexos no ego, a gente vai aumentando nossa zona de consciência. Então, os complexos é isso. O ego, nós precisamos ter estratégia, que a gente chama de inteligência emocional, estratégia para lidar com os complexos. E o Jung tem um termo chamado self, que é a totalidade, é o todo. Dentro do self é que está todo, tá o ego, está a persona, está a sombra, está o nosso inconsciente pessoal, está tudo dentro do self. O self é como se fosse uma divindade que mergulha na terceira dimensão, se desintegra no inconsciente pessoal, para depois se integrar e jogar uma nova informação no campo através do seu processo de individuação. Jung, a, a, a transformação do coletivo está relacionada à dimensão da informação que a gente deixa. O nosso processo de individuação, a busca pelo autoconhecimento, transformar esse conhecimento em prática, gerar autoconsciência, a gente não erra mais com aqueles complexos. A gente consegue integrando eles e não errar mais naquilo ali. O processo de individuação, que é essa autotransformação, ela vai organizando os complexos. Então, o self, ele entra para se personificar nessa terceira dimensão e ele sai para se universalizar. Então, a individuação, igual eu estive falando ali, é o trabalho da sombra e da persona. Cada vez mais o nosso agir está ressonando com o nosso pensar e nosso sentir, de forma mais direta. É transformar, trazer as informações do inconsciente e transformar isso em consciência. A individuação é o caminho de tornar consciente o nosso inconsciente. O Jung fala que se a gente não aceita a nossa jornada, a gente se conserva na infância psíquica. Então, assim, nós vamos, na nossa caminhada, estar o tempo inteiro resistindo à transformação. O tempo inteiro nós vamos estar numa zona de conforto, de alguma forma, para a gente criar percepção e sair dali. Mas tem um determinado momento no despertar de cada um que
a gente já entende a jornada. E se a pessoa busca esse autoconhecimento, esse despertar para a jornada, e ela não coloca em movimento as informações que entram dentro da psique dela, dessa busca, ela se mantém na infância psíquica. É uma constante. A individuação é um processo constante. Não cessa. Consciente coletivo é como se fosse uma plataforma na nuvem, né? Da internet, lá nas nuvens, que está ali, todas as informações estão ali, da nossa espécie humana e de tudo. Tudo, tudo, tudo que vibra nesse plano e no universo. A palavra universo é muito complexa, né? Mas né, essa energia universal, né? Esses elementos, até onde a nossa compreensão abarca, é uma plataforma que está lá compartilhando o tempo todo as informações. Esse é o inconsciente coletivo. E a gente tem um inconsciente pessoal, que é o ato da concepção até hoje, desde a fase intrauterina, né? E esse nosso inconsciente pessoal, ele já é conectado com essa plataforma. É essa conexão que faz a nossa vida acontecer. Nós já estamos conectados. Todos os seres vivos, por mais mal que a gente ache que o irmão é, por mais atrocidades que ele faça, por mais ele é da nossa espécie humana. E, e ele está integrado nesse todo. Então, dentro dessa consciência do Jung, né, a queimada da Amazônia, as guerras, tudo isso que está acontecendo lá fora está dentro também do pessoal, do inconsciente pessoal. E nós captamos esse inconsciente coletivo. E através dessa dimensão do pessoal com o coletivo é que nós temos a condição de ir criando mais consciência dentro dessa dimensão, ampliando essa ilha de consciência para ocorrer o processo de individuação, que é cada um tornar-se o que é. O Jung traz também o conceito de sincronicidade. Quando você está no processo de individuação, as sincronicidades acontecem. Você vai observando sinais, você vai sonha com uma pessoa, encontra essa pessoa, logo depois, né, você vai observando as conexões. Você vai, você vai, na medida que você vai caminhando, vai buscando e vai. Hoje fala-se muito de propósito, né? Que é a individuação, que é você colocar a sua energia psíquica no servir de acordo com a sua identidade. Você está dentro do processo de sincronicidade. O seu trabalho é um servir. Ele não tem mais separação de você, porque você está no todo. E o Jung traz lá o conceito de tipos psicológicos, que eu falei lá atrás, né? Quando o Jung rompe com Freud, e teoricamente também com Adler, né? Ele começa a observar que o Freud ele é mais extrovertido e o Adler mais introvertido. E começa a observar, dentro do Jung também, ele começa a observar como que ele era, né? O que que fazia ele ser do mesmo jeito ou diferente de um e de outro. Ele começa a estudar clinicamente o ser humano ali, dentro de uma teoria mais, uma abordagem mais da personalidade. Então, os tipos psicológicos, se você pegar 7 bilhões de habitantes aí do planeta,
encaixa esses tipos psicológicos. Depende da cultura, que é um instrumento da consciência, certo? Se a pessoa sabe o tipo psicológico dela, ela consegue ter aquilo de forma consciente na mão dela para ela lidar com o mundo externo e interno. É para ela realizar o trabalho psicológico dela. É a forma como a gente interpreta, como a gente representa as percepções das nossas experiências. Então, os tipos psicológicos é dividido em duas categorias. Ou a pessoa é extrovertida ou ela é introvertida. Tá? É um pouco diferente do que a gente pensa. Por exemplo, a pessoa introvertida, às vezes, tem mais facilidade para falar em público do que a extrovertida. Não é isso. O extrovertido, ele tem mais facilidade com o mundo externo, de demandar a energia para a ação externa, para as pessoas, para as circunstâncias, para resolver, para, né? A grosso modo, tá? E o introvertido com esse universo de dentro. O introvertido tem dificuldade, tem que trabalhar essa parte da extroversão, e o introvertido tem que trabalhar a parte, e o extrovertido a parte da introversão. Porque o extrovertido também tem dificuldades de entrar nesse universo dos sentimentos, enfim. E nós temos as funções, são quatro funções: pensar, sentir, sensação e intuição. Então, nós temos ali uma estrutura primeira, extrovertido ou introvertido, e nós temos uma função primeira. Aí nós temos uma função secundária e uma função que a gente nega. Nós não vamos saber disso aqui hoje, tá? Isso aqui tem um workshop específico também, de para a gente entrar mais profundamente nisso aqui. Tá? Mas é muito importante. Hoje também tem sido reformulado isso aqui, levado para as empresas, né? De uma forma mais mercadológica, mas em termos de autoconhecimento, isso aqui é uma ferramenta incrível, muito simples e incrível estudar isso aqui. E nós temos a terapia, né? Que tem alguns elementos aí que o Jung traz da imaginação ativa, das mandalas. O Jung ele traz essa dimensão espiritual também, né? Do ser humano, né? Hoje, com o avanço aí dos DSMs, né? Com essa crise que a gente está tendo da saúde mental, onde os remédios, né? Os tarjas pretas têm sido uma solução mais simples, né? Mas muitos sintomas podem ser tratados, né? Com esse olhar da psicoterapia, do autoconhecimento, da espiritualidade, dessa busca pelo caminho individual, integrando aos poucos o que a gente vai dando conta de fazer e está em busca de iluminar dentro do nosso coração esse arquétipo do nosso caminho individual de autocura, né? E compartilhar do nosso caminho de autocura também e se abastecer do compartilhamento do caminho de autocura de outras pessoas. Gente, quem quiser fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, não vai mais falar, não. Vou. Alguém aí, gente? Cada vez. Vocês estão com o microfone fechado, né? Só falar aí que eu abro. Alguma pergunta, falar alguma coisa?
Cida, Olá, boa noite, muito prazer, tudo bem? tudo bem, e você? Também. Vendo toda essa sua explanação, quando você fala aí dos tipos psicológicos, né? Me veio na cabeça, você deve ter ferramentas para quando você está fazendo a avaliação do enquadramento desses biotipos, vamos chamar assim. Você costuma usar ou recomendar alguma ferramenta em específico para fazer essas identificações de persona? É, eu sou meio suspeito para falar, mas assim, eu sou facilitador do Enneagrama há 10 anos. Então, assim, a ferramenta que eu tenho para rastrear isso aí, acessar de forma mais profunda e simples, para mim, é o Enneagrama, que é uma Legal. outra metodologia, mas é bem assertiva. Depois, se você quiser, eu posso falar um pouco mais para você. Você mora em Goiânia? Ok. Eu moro em Cotia, São Paulo. Beleza, tá bom. Eu tenho algum Muito material obrigada. para você. Tá, Lídia, obrigada. Lídia, perguntar. Antes da Lídia falar aqui, deixa eu só fazer aqui um jabá, né? Quem quiser participar da mentoria de tarot terapêutico, tá? O grupo lá é gratuito, certo? Nós vamos ter uma aula lá de uma tiragem da mandala astrológica. E em 2025 nós vamos abrir o grupo de estudos do Jung e o tarot, tá? Baseado, nós vamos ter 22 aulas, uma para cada arcano, são 22 arcanos maiores. E dia 7 de dezembro, nós vamos ter aqui em Goiânia o Congresso Conecta de Autoconhecimento, Empreendedorismo e Espiritualidade. Essa é a segunda edição. Nós tivemos a primeira agora, 19 de outubro, com 9 palestrantes. Foram 8 palestrantes nesse, no próximo serão 9. E trazendo aí um diálogo desses 3 pilares. É um dia transformador de network, pessoas que estão buscando transmutar suas consciências numa mesma vibração. Você, E é, peraí, Lídia, só concluindo ó, aqui. E dia vinte e tá. seis de novembro, dia 26 de novembro, nós vamos ter um encontro de Eneagrama para empreendedores, das 2h30 no sábado às 19 horas, tá? É um encontro presencial lá no IPOG, que é de Goiânia, fica ali no setor Bueno. E o valor é R$ 197, tá? Mas para vocês aqui que estão nessa aula e quiserem ir, eu vou fazer R$ 97. Mas me procura essa semana ainda, quem quiser ir, tá? E vai ser um prazer aí a gente ter essa conexão pessoal também. Lídia, fica à vontade. Perguntar. Não, eu só queria, queria perguntar o seguinte, nessa visão de Jung, a, qual a relação que ele faz da sincronicidade com a espiritualidade? Certo. O despertar espiritual vai te colocar no caminho muito assertivo do que você tem que fazer, do seu propósito claro. Jesus, por exemplo, que era uma consciência, um arquétipo de consciência pura para Jung, né? Cristo representa esse arquétipo. Cristo, se a gente buscar compreender, percebe assim que ele estava na missão. A consciência dele não tinha tempo para ficar uma semana no resort, bebendo água de coco, entendeu? Ele não tem consciência nesse plano aqui, ela já vê claramente o que ela tem que fazer. Então, a sincronicidade é essa luz que a gente vai recebendo, sinais, porque assim, a gente pede,
e quando recebe e não coloca em prática e não faz, somatiza. E aí deixa de entrar na sincronicidade. A sincronicidade é a obediência da força do propósito. E isso é espiritual, isso é individuação, isso é um movimento. Quando a pessoa está no percurso da luz, e isso está muito claro, ela não consegue perder tempo mais com bobagem. Às vezes até uma pessoa fala, não tem tempo nem de magoar mais. Sincronicidade, Obrigada. é a sincronicidade na prática, entende? Não sei se você entendeu, mas são É, sinais é. que a vida te dá para você chegar no que você vibrou, no que você pediu, no caminho da sua individuação, para você seguir em frente. São as provas da fé, em outras palavras. É porque às vezes a gente, por exemplo, eu penso na minha filha, que eu não vejo, ela vem na minha mente, na imagem dela, lembro dela, e de repente ela me liga. Não tem costume de me ligar no meio da semana, ela me liga no final da semana. Então, aí ela fala assim: eu estava nesse momento pensando em você, resolvi ligar. Então, quer dizer, eu tive uma sintonia, né, com ela, que às vezes, pelo bem pouquinho de conhecimento que eu tenho, é uma questão de sintonia, assim. Justamente, É, justamente. é, Acho que eu fui espiritual demais, né? eu Mas queria ver a interpretação de Jung mais detalhada, assim, mais detalhada não, mais, para mim, mais explícita nesse quesito. certo. Eu tô querendo montar um mini curso do Jung para o ano que vem. Aí eu te falo, quando tiver, se você vibrou aí na ressonância com a forma que eu explico, né? Aí eu te falo quando tiver um mini Ok, curso. obrigada. É porque, Obrigada. beleza, tem a estrutura da consciência de Jung, né? Que é um, é uma estrutura que ele faz, né? Um esquema, né? E aí todos esses conceitos que eu falei hoje aqui, eles funcionam em harmonia dentro desse esquema. Mas é porque não dá para explicar aqui agora, né? Mas tá tudo em funcionamento dentro do esquema. Gente, mais alguém? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Entenderam a aula? A linguagem estava boa? Estava difícil? Estava ruim? Conectou? Não conectou? Quer acrescentar algo? Esse povo está só aqui, mas não está aqui. Então, vou concluir a aula, tá? Se alguém não tem mais nada para dizer, não tem mais nada para perguntar. Tem muita informação aqui ainda, gente. Muita coisa aqui para destrinchar, para muita coisa. Espero que tenham gostado, espero que tenha servido de alguma forma a quem buscou essa aula aqui hoje, nesse espaço-tempo, né? Nessa dimensão, nessa economia da atenção hoje que está tão disputada, né? Vocês estarem aqui, eu poder compartilhar com vocês esse momento. Só gratidão. Gratidão também, Lúcio. Valeu. Mais ninguém? Pode encerrar, Muito então, né? obrigado. Obrigado, Cida. Obrigado, Persiliana, Rosa, Angélica, Magda, o Hélio.
Alguns já saíram, Cida. Ô, Lucião, Valeu. 10, viu, cara? Acompanhou aí? Beleza. Valeu, gente.